Bom dia, meus amigos do YouTube. Estou aqui na casa do meu amigo e irmão Jairo, no Passaré, Fortaleza. É o Dr. Heleno Gospel, já sabe. Hoje é o dia 16 de junho de 2022, quinta-feira de Corpus Christi, feriado, dia santo, né, pessoal? Quero que todo mundo faça orações pela nossa felicidade, pela felicidade da democracia que está atropelada por ministros do STF. No dia de hoje, em 1950, que também era um domingo, o Maracanã com mais de 200 mil torcedores, porque naquele tempo o estádio era aberto, era todo sentado lá no cimento. Foi inaugurado com o jogo Seleção Brasileira, Seleção Uruguaia. Ari Barroso com a gaitinha do Ari. O Brasil entrou em campo, o Guidia, jogador do Uruguai, quando foi entrar no campo, bateu a cabeça lá no túnel e não entrou logo em campo, entrou logo 10 minutos depois. O Brasil começou com 1-0, foi um show da torcida brasileira. Aí o Guidia entrou, o Abdul Varela, grande jogador uruguaio, driblou todo mundo, serviu para o Guidia 1-1, esfriou a torcida e o Brasil inteiro, não só os 200 e tantos mil torcedores que estavam lá, emudeceu, o Brasil emudeceu com o segundo gol do Uruguai. Quiseram culpar o Barbosa, que era o goleiro da seleção brasileira. Barbosa já morreu e não tirou essa pecha de cima dele. Mas quem assistiu aos vídeos verifica que o Uruguai deu um show com o Abdul Varela, o Ademir, o Chico, o Augusto, os jogadores brasileiros não tiveram força de segurar a força grande, muito maior do Uruguai. De qualquer forma, o Brasil já escutou tantas vezes essa derrota, mas essa derrota é a que sempre é lembrada, sempre é o lamento do povo brasileiro. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar umas coisas aqui, tem um assunto muito bom na matéria de direito. Prestem bem atenção que vocês vão gostar. Também as manchetes de hoje. Bolsonaro já está com os autógrafos da lei aprovada no Congresso Nacional ontem mesmo para sanção. Essa lei, ela limita o teto de ICMS em gasolina, em combustíveis, energia elétrica e outros, né? Depois eu vou explicar. Também o editorial do Globo, jornal Globo. Outra coisa, a motocicleta do Bolsonaro lá em Orlando, na Flórida. Mais uma coisa, são três ações aí em cima do Bolsonaro. Uma, para explicar a motocicleta de Orlando. Outra, para providenciar a busca do cara que está perdido, os dois caras, o indigenista e o outro. E outra ação, para ele dar explicações sobre as providências tomadas para essa busca. Senhores, eu acho ridículo o que vem acontecendo no Brasil. Primeiramente, vamos falar no editorial da Globo. Esse editorial, pela primeira vez, esse órgão do sistema Globo de rádio, televisão e jornais procurou mostrar ao povo brasileiro que os ministros
determinados ministros do Supremo Tribunal Federal estão agindo fora de suas prerrogativas constitucionais. Pela primeira vez, ela faz elogios indiretos ao Poder Executivo, ao Bolsonaro, dá para entender. Eu não vou me alongar muito não. Também essa lei complementar, que foi aprovada para fixar o teto máximo de combustíveis, energia elétrica e ICMS. Eu tenho certeza que estão aí já com a ação declaratória de inconstitucionalidade pronta, assim que o Bolsonaro sancionar, eles darão entrada. Na certa, esse sujeito aí, esse fuleiragem, Randolfo Rodrigues, da Rede de Sustentabilidade. Porque o artigo 155 da Constituição Federal diz que é prerrogativa do Estado e não da União Federal, Estado membro, Estado do Ceará, por exemplo, de regulamentar o imposto de circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Mas tem uma PEC que está sendo também aprovada, vai tramitando, deveria apressar ela a PEC, que a PEC ela tem a força, ninguém pode ir em cima dela. Porque esse artigo 155 não é cláusula pétrea. Pessoal, CNN, rapaz, eu fiquei pasmo. Se o Globo fez esse editorial, eu, sem querer, liguei da CNN, já estava um debate envolvendo um jornalista chamado William, que é da CNN, mas a Thaís, que eu presumo seja a Thaís Oyama, que ela é anti-Bolsonaro, é Lula até o pescoço. Mas eles estão mostrando um pavor que estão sentindo a iminência de um golpe no dizer deles. Eu vou fazer agora um prognóstico, uma profecia. Mas antes de eu falar, o Bolsonaro vem agindo através da Polícia Federal, o Exército das Fronteiras, para localizar os caras lá que foram o indigenista Bruno Pereira de Araújo e o jornalista britânico Don Philip. Inclusive narraram a vida do Bruno, né? E acharam já vestígios, sangue, já prenderam 2. E por quê? Por que um ministro dá 5 dias para tomar providência? Esses 2 que estão presos já confessaram o assassinato do jornalista e do indigenista. A ministra Carmen Lúcia mandou que o Bolsonaro explique a motociata lá de Orlando, na Flórida. Isso quer dizer que o Bolsonaro foi lá só abraçar o Alan Santos, que está com prisão decretada, com pedido de extradição feito através do Ministério da Justiça brasileiro e Ministério das Relações Exteriores, Interpol, que eu disse que nunca seria cumprida essa extradição pela Justiça norte-americana. Então, eu acho que deviam esses ministros que estão fazendo essa baderna contra a Constituição Federal fazerem como os juízes aqui de Fortaleza, como os juízes do nosso tribunal, os desembargadores. O Supremo não é competente para isso. O Supremo não é competente. Indefine o que isso é que tem que ser, rapaz. Aqui, se você der entrada numa ação aqui, criminal, por exemplo, contra o Bolsonaro, aqui no juízo, no tribunal, de repente, não é aqui não, é do outro canto. Por quê? Porque vão julgar agora o Roberto Jefferson, em curso da Lei de Segurança Nacional. Pensa aí. Agora, senhores, eu vou fazer aqui uma profecia minha, que eu gosto de fazer profecias. Eu não sou profeta, mas eu faço arremedo. Eu não sei se vocês comungarão comigo. Senhores, vocês acham
Porque quando o Supremo se reuniu para condenar o Daniel Silveira no dia 20 de abril deste ano, e no dia 21 foi feriado nacional, já saiu o decreto de graça e indulto, de acordo com os artigos 84, inciso 12 da Constituição Federal e 734 do Código de Processo Penal. Eu pergunto, para fundamentar o decreto de anistia e indulto, de graça e indulto, será que entre o julgamento que terminou já no anoitecer do dia 20 e logo, praticamente pela manhã, saiu o decreto de graça e indulto, assinado e bem fundamentado, será que esse decreto foi elaborado nas caladas da noite? Esse aí, com certeza já estava redigido, datado e assinado, inclusive com remessa para o Diário Oficial da União, tudo pronto para ser mandado e publicado imediatamente. Que não, por mais que seja profundo o entendimento dos assessores do Bolsonaro, será que ele lavraria um decreto tão bem elaborado, tão bem fundamentado, como lançaram no dia 21 logo, num feriado nacional de Tiradentes? Então, partindo desse princípio, eu já fiz prognósticos aqui sobre o artigo 142 da Constituição Federal, que é um instituto democrático, porque todo mundo está sabendo que pelo menos 3 ministros, eu digo 4, eu digo 5, são lulistas. Eles não são constitucionalistas, eles querem a vitória do Lula. E os principais são Alexandre de Moraes, que vai assumir a presidência do TSE, Edson Fachin, já deu mostra disso, Luiz Roberto Barroso, e eu vou colocar mais o Gilmar Mendes e o Toffoli. O Gilmar, que chorou abraçado com o advogado Lula, o Zanini, que eu não queria nunca ser um advogado vagabundo igual aquele, porque o advogado tem que respeitar, e ele não respeita ninguém. Quem assistiu às lives dos depoimentos tomados em Curitiba, envolvendo aquela juíza Ângela Raicimar e o Sérgio Moro, vocês sabem da conduta desse advogado. Então, eu fiz o prognóstico, né? Agora, mesmo a Lindora Araújo, que é subprocuradora da República, ela, naturalmente, vendo que tudo está arquitetado contra o presidente Bolsonaro, para não deixá-lo inscrever-se para a reeleição, ou não deixá-lo ser eleito pelo segundo mandato, ela parece que teve um medozinho, conflitou com o Augusto Aras, porque ela recebeu vista lá do Supremo e fez uma manifestação dizendo que, pedindo para extinguir o processo do Daniel Silveira na sua integralidade, enquanto Augusto Aras, no pedido da Rosa, dirigido para Rosa Weber, que é a relatora daquela ADIM, para declarar a inconstitucionalidade do decreto de graça e indulto, ele disse lá, Augusto Aras, somente a pena principal, mas ele tem que cumprir as acessórias de multa e de suspensão dos direitos políticos. Olha, senhores, está quente a situação, porque somando tudo, agora mesmo eu vi esse canalha desse Paulo Galvão, que apresenta CNN, Madrugada CNN, ele, mais essa tal de Vera Magalhães, estavam galhofando, esculhambando, que o Bolsonaro quer comparar o governo dele com o governo do Lula, porque o Bolsonaro disse que em 2005, a Dorothy Gray, uma estrangeira, britânica, sei lá de onde,
ela foi assassinada, também na mesma situação desses dois desaparecidos. E como era governo, o Lula ninguém comentou nada. Que ele quer meter isso que não tem nada a ver, então isso é absurdo. Apenas ele fez uma comparação. Quando foi que algum ministro supremo, Joaquim Barbosa, Aires de Brito, Sidney Sanches, Nélio da Silveira e outros mais do Supremo Tribunal Federal fizeram algo para constranger permanentemente o larápio Luiz Inácio Lula da Silva, que foi descondenado de propósito por uma manobra ilícita e imoral, não do Supremo, que o Supremo merece respeito, eu faço reserva e ressalva, mas de ministros, inclusive o João Mendes, que foi o arquiteto maior da coisa, que chegou a chorar abraçado com o Zanini. Nunca houve nada de constrangimento ao Lula. Então, meu prognóstico é o seguinte: será que não já tem um decreto presidencial de convocação das Forças Armadas para, na hora de ser colocado o resultado das urnas, qualquer que seja o candidato eleito, vamos abrir o computador por ordem do comando do poder moderador, artigo 142 da Constituição Federal, que não vamos tolerar as coisas que nós estamos somando. Vamos lá, que coisas nós somamos? Lá em Boston, com aquela ditada Tabata Amaral, disseram lá, vamos livrar do inimigo, que é o Bolsonaro. Lá em Lisboa, lá uma reunião lá, o Supremo é o poder moderador. Naquela live, naquela entrevista lá para a Alemanha, o Roberto Barroso xingou Bolsonaro e o governo brasileiro. Mas Luiz Roberto Barroso disse, eu ouvi, eleição não se ganha, se toma, repetindo a palavra do larápio José Disseu. Mas Bolsonaro é um genocida. Mais ainda, as Forças Armadas, aliás, quem vai participar da apuração são, abre aspas, as Forças Desarmadas, fecha aspas, tratamento pejorativo para o único, até hoje, intocável órgão do Poder Executivo brasileiro. E eles dizem mais, que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, seria, no meu entendimento, o pau-mandado do presidente da República. Tudo isso somado, e mais essas entrevistas, esses recados do Ministério Fachin, e mais o conluio que eles fizeram para descondenar o Lula, e mais a ida do ministro do Roberto Barroso à Câmara Federal, para não deixar ser aprovada a PEC do voto em pé auditável, e mais a própria Câmara, que também não tem respeito com o povo brasileiro, de imediato, mudou toda a comissão especial, que era composta de pessoas, de deputados que iriam aprovar a PEC da Bianchice, deputada Bianchice, mudaram, colocando só petistas para não aprovarem. São coisas que levam a crer o seguinte: não dá tempo acontecer aquilo que eu já disse. Ou seja, a Rosa Weber amaciar com essa ação declaratória de inconstitucionalidade do decreto de graça indulto do Daniel Silveira, ou ela colocar em pauta, alguém pedir vista, ou ela não colocar em pauta, ou colocar em pauta em cima da hora, ou ainda julgarem contra o decreto. Aí tem poder moderador, senhores. Poder, porque essa ação declaratória teria que ser indeferida liminarmente. Por que liminarmente?
Porque querer investigar um ato presidencial discricionário, prerrogativa só do presidente da República, do dizer da própria redação do artigo 142 da Constituição Federal. Não se pode tolerar isso aí, viu? Aí eu estou dizendo, meu prognóstico é esse aqui. Esse decreto de poder moderador e convocação das Forças Armadas já está pronto. E como é que está pronto? Vou dizer o meu entendimento, não como jurista, como estudante de direito, porque eu não sou coisa nenhuma na vida. Olha bem, quando as Forças Armadas são convocadas por aquele poder que está sofrendo ingerência do outro, no caso o Poder Executivo e até o Poder Legislativo, que é uma vergonha um ministro determinar, numa liminar, desculpe aí, numa liminar, que seja aberto a CPI do lixo. Por aí vocês veem, eles querem mandar em todos os poderes da República. Aí, desculpe aí minha alergia nasal. Então eu quero dizer aos senhores que como é que se faz o poder moderador. Diz o artigo 142. O presidente da República é o chefe das Forças Armadas constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica no regime de hierarquia e disciplina e podem ser convocadas por qualquer dos poderes da República nos casos previstos nesta Constituição. Bom, dito isto, qualquer poder pode pedir. Não se deve confundir Força Federal, Forças Armadas, organismo que pertence ao Estado brasileiro. Ela não pertence ao Poder Executivo. Uma coisa é o chefe do Estado, que é o presidente. E o chefe de governo é o presidente. E poder do Estado é outra coisa. Então, os órgãos da administração direta, constituídos por Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, pertencem ao Estado brasileiro. Agora, as Forças Armadas têm que ter uma chefia que é do Presidente da República. Bom, então, eu entendo o seguinte, já estão redigidos. Primeiro, a convocação fundamentada das Forças Armadas para garantirem a abertura do computador do Tribunal Superior Eleitoral a fim de ser examinado através da engenharia cibernética das Forças Armadas para examinar, depois de levantada a totalização dos votos da eleição de 2022, abrir o computador e examinar se algum hacker participou da eleição. Então ele pode convocar só para a participação efetiva das Forças Armadas, fazer contagem para o que for. Segundo, depois disso, porque o poder moderador, ele é restritivo àqueles atos que estão sendo violadores da autonomia do Poder Executivo, no caso, né? Porque todo mundo sabe que existe o lulismo dentro do Supremo, quando isto não podia haver partido político dentro da mais sublime e mais alta corte da República. Aí, ao mesmo tempo, o poder moderador já tem o presidente ou o chefe do poder moderador, já tem a interlocutória, ou seja, uma decisão de tutela antecipada, provisória, para que seja cumprida imediata a vontade do poder moderador quanto à lisura do pleito eleitoral. Ao mesmo tempo, a intimação do Tribunal Superior Eleitoral na pessoa do seu presidente, que será o senhor excelso ministro Alexandre de Moraes, para se defender em prazo, que pode até recorrer para o Supremo. É um negócio bem feio, né, pessoal? E, ao mesmo tempo, o acórdão que profere ao final, tudo sendo jogado devagarinho para o entendimento de todos. Isso é o que eu estou prevendo
baseado na pressa, na rapidez com que o presidente Bolsonaro baixou o decreto de graça e indulto, desculpe, do Daniel Silveira, que foi em menos de, chegou a ser nem de 12 horas, entre o resultado da condenação do Daniel Silveira pelo pleno do Supremo e a hora que o decreto veio a público. Baseado nisso é que eu acho o seguinte: não vou deixar para fazer na última hora. Isso aí é a coisa mais certa do mundo. Por exemplo, quando vai o julgamento do nosso tribunal, por exemplo, o relator do processo desembargador, tal, ele já leva o voto dele feito tudo direitinho, bem legal. Aí o advogado faz sustentação oral. Se ele se convencer que o advogado está certo, ele pode modificar o voto dele. Modificar, vírgula, deixar de apresentar o voto e proferir outro voto. Tá bom? Isso aí é o que eu faço esse prognóstico. Quem puder ver, verão. Não tá essa palavra aí. Quem for vivo, verá. Eu acho que é isso que eu estou pensando. Qualquer das hipóteses vai ter esse decreto mudado, vai abranger o caso do decreto do Daniel Silveira, vai abranger urnas eleitorais, urnas eletrônicas, computador mãe, TSE, vai abranger tudo. Isso é o meu ponto de vista. Não quero ofender ninguém, nem estou ofendendo. Eu acho que quem ofende o povo brasileiro, não é o Bolsonaro, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, com raríssimas exceções, que não cumprem o artigo 102 da Constituição Federal, porque eles só podem participar de questões federais. A única questões federais relativas à constitucionalidade ou não de normas submetidas a ele, ao Supremo. A única exceção que tem, ele não julga recurso ordinário, ele só julga ADIM. O artigo 103 da Constituição Federal diz, o 102 e 103 dizem da competência do Supremo. E dentro dessas competências só existe um recurso ordinário. É o recurso em habeas corpus e o recurso em mandado de segurança. Que a própria Constituição Federal, no artigo 102, no inciso 2º, a linhas A e B, dispõe que o recurso ordinário, que tudo é recurso extraordinário. Isso no artigo 102. Só ordinário, só esse tipo de recurso. Mas o artigo 103 é que disciplina quem tem legitimidade para propor ações declaratórias de constitucionalidade ou declaratórias de constitucionalidade. Aliás, eu ouvi o zoom, eu não vou dizer assim com certeza que eu não assisti a uma live. Mas peguei assim de relance, numa estação do Rio Grande do Sul, dizendo que o próprio Gilmar Mendes, o ministro lá, fulano e tal, parece que foi o Ricardo Lewandowski, não sei, dizendo que tem que restabelecer cumprimento da pena em segunda instância. Eu acho que não é preciso uma ação constitucional, uma emenda à Constituição. Se estupraram o artigo 283 do Código de Processo Penal, inserindo a não permissão de prisão em segunda instância, é só tirar isso e deixar só no artigo 5º61 da Constituição Federal e manter intacto o velho artigo 283 do Código de Processo Penal. Uma própria lei ou uma decisão do Supremo pode dar isso, dar fim a essa coisa. É um bom dia para você. Agora um assunto que me pediram. A mulher, ela foi convidada para manter união estável com um determinado homem. Olha bem, ele divorciado e ela solteira. Ela exigiu fazer a escritura de união estável pública e teve cuidado de colocar lá 15% dos rendimentos da aposentadoria dele de servidor público federal. 2 anos depois, o cara faleceu.
a ex-mulher, por manobra diferenciada, inscreveu-se para receber a pensão dele e foi deferida administrativamente. Ela requereu, negaram. Pela documentação que ela leu para mim, ela é dona da pensão, só ela mesma, a companheira. E vou dizer por quê. Isso foi ontem, eu estava em casa quando recebi o telefonema. Só me lê aí. O divórcio dele tem cópia de tudo. A escritura de união estável, tudo. Ela recebia 15% mesmo vivendo com ele, que o cara parece que era meio torto da cabeça. Gostava muito de farra e tudo. Senhores, os artigos 216 e 217 da Lei 8210/90, Estatuto dos Servidores Públicos Federais, é quem disciplina a matéria. Os artigos 216 e 217 dão uma clareza meridiana. Vamos ver a história aqui como é. O artigo 216 impõe que essa pensão não investiga a dependência ou não da pessoa, do cônjuge vivo ao falecido. Preste bem atenção. Vamos agora ao artigo 217. 217 ele tem 3 dispositivos, 3 itens. Se eu sei decorar esse artigo, que faz muitos anos que eu estudo essa matéria. O inciso primeiro, o independente, cônjuge sobrevivente, tal. 2, inciso segundo, a pensão é deferida, preste atenção, ao cônjuge sobrevivente, divorciado, desde que esteja recebendo pensão deferida do próprio divórcio. E no divórcio da ex-mulher, não tinha nada de pensão em favor dela, em favor da ex-mulher dele. Vamos admitir agora a outra situação. Não era necessário qualquer dispositivo na escritura de união estável, dando 15% à companheira viúva, porque a escritura de união estável acabou-se a união com a morte do companheiro. Pegando essa escritura de união estável e o divórcio, nota-se o quê? Que a mulher não tem direito, porque o marido, no divórcio, não destinou pensão para ela. A viúva, companheira, tem direito, porque ele morreu, vivendo em união estável com ela, ela tendo uma escritura nesse sentido. O artigo 1725 do Código Civil, que trata do direito aos bens da companheira, que são similares ao da união estável, e de resto os artigos 1723 a 1726 definem o estado de união estável entre homem e mulher, e também o artigo 217, inciso 3º do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, atribui, porque tudo é feito por exclusão. A companheira, se tem escritura, tem. Está aqui, prova que eu morava com ele, está aqui o comprovante dele, está aqui atestado de obra dele, residente a rua tal, tal, está aqui a escritura de união estável, está aqui dentro, está aqui tudo. Mesmo que ele não tenha multado os 15%, mas ele multou. E aí você é viúva, fez o divórcio, cadê o seu divórcio? Não tem, porque a lei diz, a própria lei diz, a viúva divorciada só tem direito se ela tiver implantado percentual de pensão alimentícia na folha de pagamento do servidor falecido. Aí então a companhia está munida de dois aspectos legais. Primeiro, tem a escritura de união estável. Segundo, a viúva não tem direito. Terceiro aspecto é que está lá o direito dela, a pensão de 15%. Aí ela pergunta, eu só tenho direito a 15%? É não. Você tem direito a tudo. Então ela vai ter que brigar com a viúva e com a União Federal para poder garantir a integralidade da pensão dela. Dizendo que o cara morreu há um ano e pouco,
ela tem que reivindicar a pensão integral desde o dia que ele faleceu. E se a União pagou a viúva divorciada alguma coisa, na discussão, a União vai ter que pagar de novo ela toda a pensão, entendeu? Até uma tutela aí dá para ir logo eliminando o direito da parte contrária, porque é cristalino, você lendo o artigo 217 do Estatuto Civil Público Federal, você se convence de tudo que eu estou dizendo. Bom dia para vocês todos, viu? Amanhã, mesmo sendo ponto facultativo, eu estarei no escritório, fazendo a minha live da sexta-feira. Sábado eu estarei de volta para cá, para casa do Jairo. Bom dia para vocês todos. Rezem por nós. Rezem pela democracia. Rezem para que esses ministros que desrespeitam o próprio STF, que eles passem a cumprir aquele compromisso que eles fizeram de respeitar a Constituição Federal. O Supremo é sublime. Não se pode aproveitar a condição de ministro para fazer essa molecagem que eles estão fazendo com o Supremo, com eles próprios e também com o povo brasileiro. Bom dia para vocês. Vocês curtam, compartilhem, coloquem esses vídeos meus nos seus grupos de WhatsApp, grupo de família, YouTube, Facebook, porque eu quero que a plataforma goste do meu trabalho. Não gasta um tostão, entendeu? Não estou pensando em ganhar dinheiro com esse meu trabalho, porque eu gosto de fazer isso. Vocês podem pedir informações pelo meu WhatsApp, telefone ou mensagem de voz ou escrita, e também mandar o seu sim e o seu não. Gostei, não gostei. Bom dia, meu WhatsApp. 85 é o DDD 999-45-3883. Obrigado e até amanhã.